Que bom, né, que as redes sociais, o Instagram nos dão assim essa possibilidade de nos conectarmos com pessoas de longe, de fora. Vocês são de São Paulo, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Sim. E que bom que vocês já acompanham o meu trabalho, já conhecem um pouquinho. Fiquei bem feliz pelo convite, né? Tô me achando aqui com esse convite. E aí, gente, eu espero conseguir responder, né, as dúvidas, ajudar aí o pessoal que quer e que está pensando em casamento. Se eu não souber responder, porque nem sempre a gente sabe de tudo, né? Se eu não souber responder, eu prometo que eu vou pesquisar e num outro momento eu respondo. Mas acho que falando assim, né, um pouquinho da minha experiência, acho que sim que vou conseguir responder aí para vocês. Então, como a gente já conhece um pouco do seu trabalho, mesmo que virtualmente, eu queria que você falasse um pouco, primeiro, do que você faz. Então, eu organizo casamentos. Coisa boa, né? Viver com o sonho das pessoas. Mas eu trabalho, eu tenho formação em relações públicas, eu tenho uma pós em especialização em comunicação e há 14 anos eu me dedico a eventos sociais, assim, especificamente, né? Então, já tenho aí mais de 300 casamentos realizados. Hoje eu trabalho muito com Destination Wedding, né? Com casais de fora que escolhem aqui a Serra Gaúcha para fazer o casamento. Uhum. Então, o meu maior volume de trabalho são casamentos. Mas aí depois, claro que entram as formaturas, 15 anos, alguma coisa de empresarial também. Então, a minha vida é organizar eventos. E de uns anos para cá, eu lancei, na verdade, acho que foi em 2017, 2018, que eu lancei nas minhas redes sociais que eu tinha muita vontade de fazer um casamento homoafetivo, que eu ainda não tinha feito nenhum. Eu tenho muitos amigos que Sim. não são casados, que eu insisto para eles casar, mas eles não casam. E aí eu lancei, assim, sem pretensão nenhuma, que eu gostaria de fazer um casamento homoafetivo e surgiram vários casais muito legais, até que surgiu um aqui de Caxias que a gente conseguiu fazer o casamento. Então foi uma experiência incrível, foi muito legal. E a partir daí eu me identifiquei muito mais, né, com esse público e fui estudar muito mais e fui me aperfeiçoar um pouquinho mais. Hoje eu já tenho um outro casamento também marcado, de mais dois rapazes. Faltam as mulheres aí, né, que não estão criando coragem, mas eu tenho mais um Mas, marcado de outros dois rapazes e surgindo várias outras demandas. Então, assim, claro, a gente tem um número bem menor, né, de homoafetivo para hétero, mas eu acho muito legal, assim, sabe, essa movimentação, essa vontade, essa questão de vencer mesmo o preconceito, né? Porque aqui na Serra ainda tem muito preconceito, tá? Então, temos que deixar bem claro que talvez um pouco diferente aí de São Paulo, aqui ainda a gente trabalha com uma sociedade bem preconceituosa em relação a isso. e eu queria saber para você como que foi essa experiência. O público LGBTQIA+, assim, em casamentos, é mais exigente? Olha, depende. Depende. Eu acho que a exigência, ela é muito, assim, pessoal. Eu me coloco no lugar dos meus clientes que eu penso assim, poxa, é a realização de um sonho, né? Então, eu não tenho a segunda chance de fazer perfeito. Eu preciso fazer perfeito na primeira chance, né? Não vai ter a segunda. Então, para mim, indiferente, eu acho que a exigência é fundamental. Eu gosto de clientes exigentes, né? E eu gosto de clientes que cobrem isso de mim também. Porque, afinal de contas, a gente precisa, sim, fazer perfeito e a gente tem que fazer de uma forma que seja perfeito para os clientes e não para mim, né? Senão os eventos sairiam todos com a minha cara. Então, tem que ser perfeito para o estilo de cada casal. Cláudia, vou me casar. Por onde que eu começo? Casamento, cartório, igreja, o que que eu faço? Então, a primeira coisa é contratar uma cerimonialista, né? De preferência eu, se for aqui na Serra ou aonde vocês quiserem me levar. Mas isso
indiferente, né, para qualquer casal, porque a gente vai ajudar os casais desde o início, desde o planejamento, da concepção, ajudar a escolher o melhor local, batendo com o perfil, com o estilo, com o número de convidados. Então, é imprescindível mesmo que se tenha assessoria de um bom profissional para ajudar em todas as etapas. Aí que vem a questão, qual é o sonho desse casal? É casar numa igreja, não sei qual é a religião desse casal, é casar num cartório, é fazer uma união civil mesmo, né, que está permitida aí. A Igreja Católica ainda tem restrições, né? Mas a maioria dos casais que eu percebo não tem muito esse vínculo religioso, né? Ou então, se tem um vínculo mais religioso, acaba levando isso para a própria cerimônia, seja ela dentro de uma igreja, de um templo, ou fora dessa igreja, digamos assim. Então, o primeiro passo é a gente entender qual é a ideia, qual é o perfil, qual é o conceito de casamento que esse casal quer. Quer levar para uma linha um pouco mais religiosa? Não, né? E aí a gente vai construindo isso junto. Então, dentro de um processo de organização, isso é importante para a gente definir o conceito e saber, né, o que a gente precisa reservar, se o espaço onde vai ser feito, talvez a festa, tem espaço para uma cerimônia, que tipo de cerimônia vai ser feita, e aí a gente vai para fazer as reservas, né? Seja para o espaço, para a igreja, ou até mesmo para o casamento civil. Eu tenho uma dúvida muito grande, que o cerimonialista ele vai me ajudar, assim, durante todo esse processo de contratação, enfim, de organização do meu casamento. Mas um dia, qual a preocupação que eu devo ter? Porque A eu tua contrato um cerimonialista, eu preocupação no entendo que dia é ser feliz. A tua preocupação no dia vai ser feliz, vai ser aproveitar a festa, viver esse sonho junto com os teus amigos, junto com a tua família. Eu vou falar por mim, né? Não posso falar em nome de todos os cerimonialistas, mas o nosso papel, aqui a gente é muito conhecido por cerimonialista, São Paulo é bastante conhecido por assessor de eventos, por promoter, ou seja, né? A gente tem várias denominações aí. Então, quando um casal contrata nós para ajudar na organização toda do evento, para fazer uma assessoria completa de organização, eu, particularmente, eu me envolvo com tudo, tá? Com toda a organização, com todo o projeto, com todo o planejamento. Eu sempre digo, né, que o meu checklist ele é enorme, porque tem coisas lá que às vezes os casais nem lembram, nem pensam que precisa providenciar, e tá lá no meu checklist, né? Então, a gente auxilia, sempre lembrando esses prazos que a gente tem para contratação de cada item, a gente vai auxiliar indicando os melhores profissionais para isso também, ou muitas vezes vocês vão me dizer, olha, eu já tenho um fotógrafo que eu amo, ou eu tenho a minha tia que faz bolo e docinho, não sei, né? Então, eu não tenho, assim, profissionais específicos. Eu sempre costumo indicar dentro do meu hall de profissionais aquele que vai fechar mais, tanto com o perfil de estilo, de conceito, o perfil financeiro do casal. E aí, falando em casamento homoafetivo, a gente tem que pensar muito na escolha dos fornecedores, porque tem que ser fornecedores que estejam engajados, livre de qualquer tipo de preconceito, né? Afinal de contas, no dia do evento de vocês não podem se preocupar com pessoas que vão fazer cara feia ou isso ou aquilo no dia do casamento. Então, isso é uma escolha muito legal. Estão abertas ainda, né? Não são todas as empresas que estão abertas. Isso é um cuidado que eu tenho, assim, né? Tive muito com esse casamento que eu fiz, que eu não estou conseguindo acompanhar. Não sei se meus clientes estão aí acompanhando, mas toda vez que eu indicava um fornecedor, eu ligava e dizia, olha, eu tenho um casamento assim, eu quero saber se eu posso te indicar, se tu e a tua equipe estão dispostos a trabalhar com respeito, né, com profissionalismo, eu sei que vocês têm, mas o que eu quero naquele dia é respeito, é só isso que eu quero, né? Então, eu já conversava antes de indicar o profissional. Se os clientes escolhessem aquele profissional, cada um que eles escolheram, eu fiz uma reunião, porque era o meu primeiro, né, casamento, então eu fiz uma reunião, eu expliquei tudo que ia acontecer e tudo que poderia acontecer, e que eles repassassem isso para as equipes deles, né, essa questão do respeito, que é o mínimo que um ser humano tem que ter pelo outro, é o respeito. Então,
Quando um casal contrata um cerimonialista, tem que pensar nisso também. A gente vai ajudar a organizar, agora tem que ver isso, agora tem que ver aquilo. Mas a gente também tem que saber indicar esses profissionais corretos para no dia vocês não ter, assim, sabe, nenhum tipo de problema desnecessário. Lista de convidados. Ética na hora de convidar, de não convidar algumas pessoas. Isso é muito difícil. Porque eu vou fazer uma festa para, sei lá, 60 pessoas, quando eu vou finalizar a minha lista, tá com 100. Principalmente, acho que essa parte de ética, principalmente na parte de, mais em trabalho, né? Família e amigos acabam entrando. Eu acho que é mais em trabalho mesmo. O que eu faço? Então, eu diria que uma das tarefas mais difíceis é ter que reduzir a lista de convidados, tá? E um dos principais motivos que os casais saem da sua região, do seu país, do seu estado e vão casar em outro lugar, fazem um destination, é justamente por isso. Para convidar pouquíssimas pessoas, né, para convidar, restringir a lista e não tem aquela desculpa, mas tu não me convidou. Não, eu fiz um casamento fora da minha cidade, eu só convidei famílias e pessoas mais chegadas. Então, um dos principais motivos que eu percebo é esse. O outro, inclusive no meu canal do YouTube tem um monte de dicas e uma das dicas que eu gravei um vídeo falando sobre isso já faz um tempinho, algumas dicas sobre como reduzir a lista, né? Então eu penso assim, colegas de trabalho, enfim, você tem que tratar eles como colegas de trabalho. Nem todo mundo são teus amigos, a ponto de você convidar para uma festa. Eu sempre digo assim, você convidaria essa pessoa para frequentar a sua casa? Você já convidou essa pessoa para frequentar a sua casa? Você frequenta a casa dessa pessoa? Aí eu acho que está num nível de amizade que vale a pena convidar para o casamento. Fora isso, eu acho que já, a não ser, claro, uma amizade que está à distância, que as pessoas não tiveram oportunidade de se ver, e aí no dia do casamento vai ser a oportunidade. Mas colega de trabalho, que você está trabalhando todo dia, você já visitou a casa desse colega? Esse colega já foi jantar na sua casa? Então tem que separar muito o que é colega e o que é amizade. Eu diria que fazer um casamento é caro pra caramba, né? Então, o custo por convidado é um custo alto, indiferente, né, de custo, assim, o valor, ele é um valor alto e tem que ser realmente pessoas que valem a pena ser convidadas. Então, tem que fazer um filtro realmente. E o que eu acho que as pessoas têm que mais se tocar é o seguinte, se eu não fui convidada, ok, né? Eu não posso me ofender ou querer me convidar. O maior problema da sociedade é querer se convidar. Tu vai casar, então eu quero ir no teu casamento, posso levar fulano, ciclano. Gente, se a pessoa está fazendo um jantar em casa ou um casamento para 200 pessoas, ela vai convidar quem ela quer, quem ela vai se sentir à vontade, né? Então, falta um pouquinho aí da sociedade saber entender isso. E falta também as pessoas fazerem essa seleção assim maior, né? Dessa diferença aí de amizade para colegas. E aí a gente tem que ver também a questão de pais, né? Que tem muitos pais que também querem convidar. O casamento, ele já saiu, né? Daquela concepção familiar que pai e mãe convidavam e tudo mais. Mas ainda existe um afeto muito grande, né? A gente está numa geração que a gente está fazendo essa transição. Então, mesmo que o casamento seja todo bancado pelo casal, que não tenha essa participação financeira dos pais, ainda é muito educado, né? Que os pais convidam algumas pessoas do relacionamento deles. Então, uma dica que eu dou sempre é assim. Primeiro, a gente tem que analisar o local do evento, qual é a capacidade máxima que permite. Permite convidar 100 pessoas. Então, vocês sabem que vocês só podem convidar 100 pessoas. Aí vocês vão ver a lista do casal, os amigos, enfim, os parentes, né, que querem convidar. E aí vocês vão ver o quanto sobra para os pais convidarem, de certa forma. E aí vocês já têm que limitar para os pais, pai, mãe, vocês podem convidar X pessoas, né? E aí eles sabem que eles têm esse limite para convidar também, porque uma das coisas que extrapola as listas, geralmente é a lista do pai e da mãe. Claro, eles querem convidar todo o hall de amigos deles, mas não dá, né? Precisa ter um limite aí, e o que vai dar esse limite, muitas vezes, é o orçamento ou é a capacidade do local. E me surgiu uma dúvida, porque, por exemplo, eu não sei como que é, tá? É uma dúvida, tipo, real, que pode ser também de alguém que esteja assistindo a gente.
Em um casamento hétero, normalmente, no meu ponto de vista, eu posso estar muito enganado, tá? Normalmente a noiva, ela toma a frente e escolhe algumas coisas e o noivo fica mais meio que só acompanhando. Em um casamento homoafetivo, no meu ponto de vista, fica muito... Tem duas opiniões, sabe? Muito fortes, que os dois querem fazer da forma que os dois pensam. Então, eu queria saber com vocês se já aconteceu isso com vocês, sabe? Se você já percebeu em algum momento essa diferença, sabe? Entre os dois tipos de clientes. Então, o que que eu vou dizer para vocês, né? Eu acho que são personalidades, tanto em homossexual quanto em hétero, e a gente tem que respeitar, né? E talvez um vai ter que ceder ao outro. Graças a Deus, e eu gosto muito quando os noivos, eles participam junto com as noivas, graças a Deus está sendo mais forte isso, né? Então, eu já estou um pouquinho acostumada, assim, em ter que conciliar essa questão de ideias. Geralmente, num relacionamento, existe uma pessoa que é mais emoção e a outra pessoa que é mais razão, né? Então, a gente acaba tendo que conciliar isso de alguma forma. E aí, quando a gente vê que não existe uma forma de conciliar isso, aí eu tento dar opções, tento trabalhar de uma forma que vai ficar bom para ambos os lados, né? Então, assim, se tem duas opiniões totalmente divergentes, um vai ter que ceder, né? Um vai ter que ceder de um lado, o outro vai ter que ceder do outro. Então, a gente tenta sempre trabalhar opções. Ah, mas vamos pegar um exemplo aqui, né? Que talvez possa ser uma dúvida de todo mundo. Quem entra antes, né? Num casamento, normalmente a noiva entra antes. Quem entra antes, afinal de contas? Então, até o Alisson e o Daniel estão aí, podem confirmar. O que eu perguntei para eles? Um de vocês dois tem a intenção de entrar antes? Gostaria de estar lá, vamos chamar assim, altar, né? Gostaria de estar lá no altar esperando o outro? Ou quem sabe vocês gostariam de entrar juntos, né? E ter essa mesma interpretação, que aqui ninguém é noiva ou é noivo, né? Então, foi o que eles decidiram, de entrar juntos. E eles se arrumaram juntos, entraram juntos. Eu tive um casamento hétero, que a noiva e o noivo entraram juntos esses dias também, o que eu achei o máximo. Não teve padrinhos. Então, de certa forma, os casais também estão quebrando aí alguns tabus, algumas coisas muito tradicionais da sociedade. Então, eu costumo trabalhar dessa forma, né? Vamos supor que os dois quisessem, de toda forma, os dois queriam estar lá. Talvez a gente fizesse dois momentos diferentes, não sei. Aí a gente tem que administrar, sabe? E eu digo assim que meu anjo da guarda, ele é muito bom, porque às vezes a gente tá ali numa situação que eu nunca passei e pá, sabe? O anjo dá aquela ideia, assim, aquela dica que salva a nossa vida. Então eu acho que depende da situação e a gente analisar. Mas eu logo consigo identificar quem é a emoção, quem é a razão. E aí a gente vai trabalhando de uma forma que a razão e a emoção funcionem ali no dia. Eu queria que você comentasse também a sua opinião, na verdade. Qual é a importância do reconhecimento do casamento igualitário no Brasil, assim? Para você, como profissional de eventos e tal, você fez um único casamento até hoje. Eu acredito que os negócios também expandiram, assim, para quem faz esse tipo de celebrações e tal. Então, qual é a sua opinião para você, a importância sobre isso? Então, eu não diria nem que é a importância, né? Eu diria que é o básico do ser humano, é reconhecer o amor, indiferente dele, de gênero. Mas a gente sabe que estamos aí, né, numa sociedade de transição, nem todo mundo tem essa mente, essa cabeça aberta. E tanto que a gente ainda não tem, né, uma lei que efetivamente autorize o casamento, a justiça autoriza, mas a gente não tem uma lei, né, que... Então, a qualquer momento, o presidente pode dizer, não, agora não vai mais ter o casamento e acabar. Mais ou menos assim. Então, aqui, falando um pouquinho aqui da nossa região, aqui a gente tem uma cultura bastante que vem do italiano, né? E a gente tem muito ainda esse preconceito.
Tanto que quando eu lancei aquela campanha no meu Insta, que eu queria muito fazer um casamento, eu perdi muitos seguidores, sério, assim, sabe? Eu dizia, eu não acredito, né? Mas ok, se não tem a mente aberta e consegue pensar como profissional, também não quero que me siga. E aí foi mudando um pouquinho também, né? Perdi alguns, ganhei outros, como vocês. Mas eu vejo assim, ainda temos muito poucos casais homossexuais que têm coragem, né, de enfrentar uma sociedade, que tem coragem de botar a cara e dizer, ó, a gente está se unindo, a gente está aqui abrindo para a sociedade. Então, eu sei de casamentos que foram feitos sem divulgação nenhuma, que eles resolveram fazer mais intimistas. Mas eu sei de casamentos como o que eu fiz do Alisson e do Daniel, que eles deram total liberdade para divulgar, a gente mandou para todos os blogs, porque realmente é isso, né? Quanto mais pessoas fazendo e divulgando, mais a gente incentiva e mais a gente mostra para as pessoas que não existe pecado, que não existe problema em relação a isso, que são dois seres humanos e que ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, cada um vai ser feliz do jeito que quer, né? Mas assim, então eu vejo que a importância não é só de legalizar, não é a importância dos casais poderem dizer eu sou casado aqui no papel, eu tenho os mesmos direitos que todo mundo, assim como os negros, assim como várias outras, né, classes aí que sofrem um certo tipo de preconceito. Mas eu vejo a importância de assumir isso para a sociedade, né? A importância de dizer, ó, a gente está fazendo isso e a gente gostaria de incentivar outras pessoas a fazer também. Então, eu vejo que esse é o maior papel de importância, digamos assim, dentro da nossa sociedade. Eu acho importante uma coisa que você comentou, eu até ia falar sobre isso também. Muitas pessoas decidiram se casar, mas estão no cartório, né? Vou pegar desse direito para mim, né? É um direito meu, até pelos benefícios de trabalho, enfim, diversas coisas que os dois podem ter juntos, mas ainda prefiro não fazer uma cerimônia, prefiro não fazer uma festa, porque a minha família ainda tem esse problema dentro da família, tem esse problema no trabalho, eu sofro preconceito assim de todos os lados. Eu acho que o casamento no cartório ainda, eu acho que deve ser mais do que o dobro, assim, né? A cerimônia mesmo Não, com certeza. Tanto para homossexual quanto para heterossexual. Existem muito mais volume de casamentos que são só no cartório do que efetivamente numa religião ou com uma festa em si. Primeiro, pelo custo, pelo poder aquisitivo, que nem todo mundo tem condições de fazer uma celebração, seja ela do tamanho que for. Mas justamente por isso, eu falo que é o casamento para o plano de saúde, né? Muita gente vai lá casar por causa do plano de saúde, do seguro de vida, que precisa ter essa oficialização. E só para o pessoal entender, ó, a gente teve aí em dezembro de 2018, a gente teve só no mês de dezembro de 2018, que foi antes do nosso presidente assumir a presidência, teve 3.098 casamentos homossexual registrado em cartório. Então, né, só no mês teve tudo isso, assim, o que ultrapassou aí o volume de todos os outros meses, em função do medo, né, de entrar em uma nova presidência e tal, de barrar esse direito. Mas aí a gente pode ver o volume de pessoas que tiveram o casamento e não fizeram a festa, né, que não fizeram essa celebração. E é justamente por isso, sabe? É por não ter coragem muitas vezes, a outra parcela é por não ter grana, enfim, mas eu diria que a maior parte é por não ter essa coragem, porque a grana tu faz de qualquer jeito, né? Tu faz simplesinho, tu faz com o teu orçamento, tu faz em casa, mas tu faz. Mas a grande maioria não faz ainda por questão de preconceito. A cerimônia de casamento é uma cerimônia realmente linda, é um sonho na vida eu acho que de 99% das pessoas, né? É um momento único mesmo. E o casamento homoafetivo, assim, por experiência, o que você fez, teve alguma diferença do casamento heterossexual? Nem legalmente não existe diferença e nem na celebração que é feita lá no dia, tá?
Para vocês entenderem, um casamento no civil, tanto hétero como homossexual, são as mesmas exigências. Tem que marcar com determinado prazo de antecedência, tem que levar 2 testemunhas maiores de 18 e é feito o casamento civil. A celebração do casamento, ela vai acontecer da forma que o casal quiser, com vínculo religioso ou não, com algum ritual que possa ser escolhido pelo casal. O Dani e o Alisson escolheram fazer uma celebração sem vínculo religioso e eles tiveram o ritual do vinho, que é muito legal. Tem o ritual das areias, tem o ritual das rosas, enfim. Eu acho que tem que ser uma celebração que tenha a ver com a história do casal. O celebrante que vai celebrar, obviamente, o casamento, ele tem que estar muito envolvido com a história do casal, né? Ele tem que estar muito, não só para homossexual, para hétero, para qualquer casal, mas é a forma como o celebrante vai conduzir que vai dar essa leveza, essa tranquilidade para o casal. E não tem diferença nenhuma, gente. Não tem diferença nenhuma, assim, sabe? Pode um entrar antes e esperar o outro ou a outra que seja, né? Estamos aqui falando no gênero masculino, mas podem ser 2 mulheres. Podem os 2 entrar juntos. Não tem diferença nenhuma, sabe? Eu acho que tem que fazer do jeito que vai agradar o casal. Durante esse tempo de pandemia e tal, a gente vê que você faz os seus trabalhos nas redes sociais, YouTube, Instagram, mas você já chegou a realizar algum casamento? E como que foi, assim? Não, nesse período agora não, né? Primeiro que a gente nem podia, né? Até uma semana atrás, assim, nenhum tipo de aglomeração com o mínimo de pessoas que fosse, era proibido. Aí o nosso estado aqui está trabalhando por bandeiras, né? Não sei como que está São Paulo agora, mas aqui a gente está trabalhando por bandeiras. Então, cada região pode estar na bandeira vermelha, laranja, preta. A gente estava na bandeira laranja, aí a gente passou para a bandeira vermelha, agora a gente voltou para laranja. Então, assim, cada semana vai mudando. Então, não tem como eu me comprometer com um casal que a gente vai fazer o casamento daqui 2, daqui 3 semanas. É complicado isso, né? Porque a gente não sabe a situação que vai estar. Estou com vários casamentos planejados a partir de setembro, rezando para que a gente consiga fazer. Não sei quais vão ser as regras, as limitações. Eu sei que estão acontecendo alguns elopement wedding aqui na Serra, que é um casamento a 2, né? E supostamente agora até está liberado. Um casamento ao ar livre, só o casal, que não vai envolver tantas pessoas. Mas eu não tive ninguém que quisesse fazer, principalmente agora, nesse período. Eu diria assim, graças a Deus, porque a gente não sabe nem como agir, né? Nem como fazer, é uma situação toda nova. O que eu fiz agora nesse período, e aí a Cássia aqui, que está falando em nome do Case na Serra Gaúcha, vou falar um pouquinho sobre o Case depois. A gente fez um editorial, outono e inverno de noiva, aqui na Serra, que tá bem lindo, tá ali nas minhas redes sociais. Fizemos um editorial aí para incentivar o pessoal a vontade de casar, né? Então, foi um editorial para lançar aí o início do outono e inverno e para mostrar para as pessoas que o nosso friozinho aqui da Serra é bem gostoso para casar e dá para fazer coisas lindas também. Então, para o inverno do ano que vem, quem sabe a gente possa fazer um casamento aí homoafetivo aqui na Serra, no nosso friozinho, que é bem acolhedor e bem gostoso. A gente teve que aproveitar esses tempos de pandemia de outra forma, mas quando começou, você também teve que lidar com imprevistos de casamentos desmarcados, não teve? Muitos, muitos, porque assim, ó, para nós aqui o decreto veio que estava tudo fechado numa quarta-feira. E naquele próximo sábado eu tinha 2 eventos. Eu tinha um 15 anos e eu tinha um casamento. Então, assim, em uma semana a gente teve que adiar tudo, a gente teve que transferir, a gente não sabia como que tinha que fazer, como que era, como que não era, né? Eu sabia que eu precisava adiar. Eu não me preocupei assim, ó, se os noivos iam pagar multa, se não iam, como é que era. Eu só me preocupei que eu precisava adiar, eu precisava comunicar a todos os convidados e a gente precisava tranquilizar esses casais que a gente ia fazer o casamento numa nova data. Aí, claro, depois de alguns dias, então, surgiu a MP, que veio aí falar como que a gente deve proceder e tudo mais. Mas aquela primeira semana foi bem complicada, além
de eu ter que transferir os meus eventos, lidar com as minhas noivas, eu também estava amparando e respondendo outros profissionais da área de eventos aqui que buscavam em mim uma solução, né? Pela minha experiência, pelo trabalho que eu tenho de mentorias, de workshop com outros profissionais, aí o pessoal, Clau, e agora o que eu faço? O que eu devo fazer? Eu falei, gente, vamos se unir, vamos tentar resolver todo mundo junto. O que a gente tem que fazer agora é isso, a gente não pode causar um caos, um pânico, mas eu assessorei até uma turma aí que estava com um problema seríssimo de um casal, que mesmo com o decreto, eles queriam muito realizar o casamento. E eles, assim, até o casamento era no sábado de meio-dia, até a sexta-feira eles estavam batendo o pé que eles queriam, que eles iam fazer só eles dois, ao ar livre, até então, ok, podia até umas 15 pessoas, né, e a gente foi acompanhando, só que aí na sexta-feira de tarde o nosso prefeito lançou um decreto que não podia mais, nenhum tipo de evento, nem em local público, nem fechado, e aí eles já estavam com parte da decoração montada, tiveram que retirar, então assim, não era um casamento meu, mas eu sofri junto com eles, né? Porque também, de certa forma, eu estava ajudando e dando esse amparo. Então, no início foi bem complicado. Eu diria que agora a gente já está, assim, expert em adiar casamento, em responder dúvidas. Eu já sei de cor todos os decretos das MP, né? Porque estão acontecendo ainda alguns adiamentos, mas agora está mais tranquilo, está mais fácil da gente lidar com a situação. Mas foi bem sofrido, assim, eu falei que eu sofri junto com as minhas noivas e eu continuo sofrendo, sabe? Porque não é fácil, né? Tu ter uma data, um dia, tudo planejado, programado, e aí chegar na hora e não poder realizar. Então, foi bem triste para aqueles primeiros casais lá das primeiras semanas. Uma cerimonialista, ela não é só uma pessoa que saiba organizar um evento. Organizar um evento, muitas pessoas sabem fazer muito melhor que algumas cerimonialistas, mas a gente tem que ter um pouquinho de psicologia, a gente tem que ter um pouquinho assim de psiquiatria. Eu sempre digo, né, que a gente tem que saber lidar por todas essas áreas, assim, a gente tem que saber a parte técnica de todas as áreas, de foto, de vídeo, de luz, de som, de decoração, de harmonia. A gente tem que conhecer um pouquinho de cabelo, de maquiagem, de produção, do que tá na moda, do que não tá na moda, de estilo, de roupa, né? Porque eles pedem opinião para mim, né? Clau, esse vestido, esse terno. Então, assim, eu já fui com vários noivos escolher o terno do casamento porque eu queria fazer surpresa para a noiva. Então, assim, a gente tem que transitar por vários setores, que não é só o nosso setor de eventos. Então, a gente precisa aí ter uma especialização geral em tudo, em parte jurídica também, né? Em parte religiosa, muitas vezes. Eu andei fazendo um casamento aí judeu, fiz um bat mitzvah também, que para nós aqui na nossa região não é normal, gente, tá? Então, acho que pelo menos nos últimos 20 anos que eu pesquisei, foi o primeiro bat mitzvah que teve aqui na minha cidade. Não é uma coisa que está no meu dia a dia, que eu sei como funciona. Eu tive que parar, eu tive que estudar, tive que me aperfeiçoar para fazer aquele evento. Então, a gente acaba, cada desafio que a gente recebe é um incentivo para a gente se profissionalizar um pouquinho mais. Então, ser cerimonialista não é esse glamour que todo mundo pensa e não é só saber organizar o evento. A gente tem que saber lidar com tudo isso também, né? E eu falo que a parte da psicologia é bem importante, porque a gente tem que, olha, muitas vezes resolver uns perrengues aí entre os casais. Você já teve que lidar com muitos pedidos inusitados, assim, referente a traje, a bolo, música, qualquer coisa assim na festa? Tem alguns bem inusitados, que são possíveis de realizar, outros que já estão fora de moda, que eu digo, ai meu Deus, né? Se a pessoa me contratou é porque ela quer ouvir uma opinião sincera, então eu falo, ó, isso ficou lá nos anos 90, hoje em dia não se usa mais, mas tu quer fazer, a gente faz. Eu só não sei depois, vendo as fotos, vendo o vídeo, se tu vai curtir isso, né?
E eu tenho a obrigação de dizer, poxa, não é mais legal, não tá na moda, vamos adaptar, então vamos fazer uma coisa diferente. Então, de vez em quando, a gente se depara, assim, com algumas coisas que são meio surreais, assim, no século que a gente tá, na época que a gente tá vivendo, ou com o próprio estilo do casamento, né? Às vezes a gente tá organizando um casamento super, mega clássico, e aí a noiva vem com uma ideia, assim, sei lá, de sair com um negócio neon do meio do bolo. E eu, meu Deus, isso vai parecer que, tipo, uma madrinha que odiava a noiva resolveu fazer uma surpresa. Então, o legal é que os casais, geralmente, eles confiam muito na gente. Eles pedem a nossa opinião, eles confiam e eles aceitam muitas vezes, assim, sabe? A nossa opinião. Ah, Cláudia, então se tu acha que não vai ser legal, vamos tirar, vamos adaptar, vamos fazer diferente. Já tem outras coisas que os clientes trazem aí. Por exemplo, a gente fez um 15 anos o ano passado, que a mãe da menina queria fazer uma surpresa de descer com o bolo do teto. A menina não sabia de onde ia vir o bolo. A gente falou que eu ia levar um carrinho com o bolo na hora do parabéns. E nós, né, juntamente com a mãe, então bolamos. Ela teve essa ideia. Eu, junto com o decorador, a gente se olhou, dá para fazer. E aí o bolo desce do teto, a menina nem imaginava, ninguém imaginava que aquele bolo estava lá escondido. Foi surreal, foi muito legal e foi possível de fazer. E... então tem coisas que realmente dá para fazer e que eu não iria oferecer isso jamais, porque era um casamento não, um 15 anos super clássico. Aí ela surgiu com a ideia e a gente achou que dava para fazer e fizemos. Ai, tá quase acabando o nosso tempo, né? Tá, eu ia comentar isso com você agora, porque infelizmente o Instagram nos limita assim. Foi muito bom conversar com você, muito esclarecedor mesmo. A gente vê que realmente as cerimônias do casamento homoafetivo e do casamento heterossexual não de nada. É literalmente sonhar, jogar na mão da Cláudia e ela vai com você. Isso aí. Quero convidar todo mundo a ir lá no meu canal do YouTube, procura lá por Cláudia Boeira, tá? Ou no meu Instagram tem o link. Tem o casamento do Alisson e do Daniel, tem um vlog que eu fiz de toda a montagem do evento. Depois tem o vídeo do casamento deles, que tá lá, que foi muito legal. Vocês vão curtir, vão adorar. Vocês vão ver que teve tudo, gente. Teve dança dos noivos, teve entrada dos noivos, teve bolo, bolo não, era uma torre de macarrons, teve uma mesa de doces clássica, linda. Então, assim, nada que um casamento hétero não tivesse. Teve mais coisa do que um casamento hétero. Então, assim, não existe limite para o sonho de cada um. Muito obrigado mesmo, de coração. Foi enriquecedor. Eu estou aqui me assistindo, ouvindo, prestando muita atenção e sonhando muito com o meu dia, com o nosso dia. Venham aqui para a Serra Gaúcha casar! É incrível e o mais admirador, o mais encantador é saber que você é realmente a pessoa que você demonstra ser nas redes sociais, sabe? Que não é um filtro, não é uma personagem. A Cláudia, ela é isso mesmo, ela é tudo isso que vocês estão vendo. Isso Ai, que bom, ó. A vida mesmo. como ela é. Muito obrigado mesmo, viu, por ter aceitado o convite e tudo mais. Eu que agradeço, fiquei muito orgulhosa, muito feliz do convite. E não tenho palavras, assim, né, para agradecer isso. E é aberto nas minhas redes sociais o quanto eu apoio o movimento LGBT, o quanto eu digo, olha, eu sou a favor do casamento, casem, eu organizo. Não tenho medo de perder outros clientes em relação a isso, porque eu quero realmente atrair pessoas que tenham o mesmo pensamento que eu, né? Então eu quero atrair heterossexuais que apoiem, que gostem e que tenham respeito. Eu digo assim, a gente não precisa ir para a rua fazer carreata e passeata, mas a gente respeitando é o mínimo que a gente pode fazer, né? Então, tendo respeito é suficiente. E eu sempre vou ter respeito e uma admiração enorme. Tenho muitos amigos que são homossexual e eu admiro mesmo, sabe? Não é fácil enfrentar essa sociedade. Muito obrigado mesmo. Um beijo grande. Tchau, beijo!